Deuteronômio capítulo 4, versículos 1 a 8, assim nos diz: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra, que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor, vosso Deus, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos estes estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Amém. Quando eu tinha 9 anos, em 1993, aí você pode fazer os seus cálculos para descobrir a minha idade, mas para que você preste atenção na mensagem, não fique fazendo cálculo, porque se for igual eu, vai terminar só no final do sermão. O sermão tem 34. Tinha eu 9 anos, e o que aconteceu em 93? Um tal de um plebiscito para escolher qual seria a forma de governo do Brasil. Se nós seríamos governados por uma república presidencialista, se nós seríamos governados por uma república parlamentarista, ou se nós seríamos governados por uma monarquia parlamentarista. Foi um debate, talvez das poucas vezes que o Brasil parou para pensar em política em alto nível. Pensar no seu sistema de governo, a sua forma de governo, o seu regime de governo. E meu avô era um monarquista. E eu ficava conversando com meu avô, e aí eu queria saber por que meu avô era monarquista. Porque ele queria votar no rei, não tinha esse negócio? Vote no rei. E aí eu perguntei para o meu avô: mas se a monarquia ganhar, então nós vamos ter que fazer uma outra eleição. Qual vai ser a eleição? Eleger o rei. Aí meu avô: não. Nós já temos um rei. Aí eu: mas quem que é o rei? O rei, aí ele falou até o nome. Acho que Dom Bertrand. Acho que esse era o nome. Ele já está designado. Nós não precisamos eleger o rei, porque o rei já é o descendente de Dom João VI, primeiro Dona Maria I, a Piedosa, assim era conhecida não popularmente, mas nos registros oficiais. Dom João VI, depois dela Dom Pedro I, Dom Pedro II, e depois a princesa Isabel, e depois os descendentes da princesa Isabel. Aí eu, com 9 anos, como nos ensinou o Castelo Rá-Tim-Bum, porque Zequinha sempre tinha a pergunta: por quê? E ele respondeu: porque sempre foi assim. Eles são reis, eles são os governantes, eles são os legítimos herdeiros do trono, eles têm o direito de dar as ordens. Fiquei com gosto de porque sim na boca. Porque sim. Não tem uma razão especificamente. Por que aquela família deve governar? Às vezes a gente fica com esse sabor. Por que fulano tem que estar mandando? Por que fulano tem que estar no controle? Por que fulano é quem está comandando as coisas? Por que ele? Por que não outro? Ou às vezes, por que não eu? Não é? Por que fulano tem que ser o presidente? Por que Beltrano tem que ser o presidente? Por que não outro?
que ele estudou para aquilo. Nós obedecemos o juiz, querendo ou não, porque nós sabemos que ele fez o concurso e ele tem o poder do Estado para fazer valer a sua decisão pela força, pela violência legítima do Estado. Mas nós nos perguntamos, e até porque as pessoas perguntam para vocês, perguntam para mim: por que você obedece a Deus? Por que você não obedece a você mesmo? Por que você não se autogoverna? Por que você precisa ter a tutela de Deus para dizer aquilo que você deve ou não fazer? Ninguém nunca perguntou isso para vocês? Para mim já perguntaram. E nós precisamos ter uma resposta para isso. E porque sim, não será a resposta. Assim como não era para o Zequinha, ele não ficava satisfeito com o porque sim. Porque sim para nós não é a resposta. Sabe, o pai e a mãe: menino, põe os chinelos. Por que eu tenho que pôr chinelo? Porque sim. Porque sim não é resposta. Por mais que a gente queira que seja, não é. Por que nós devemos obedecer a Deus? Esse é o conteúdo da mensagem que nós acabamos de ler em Deuteronômio. Por que obedecer a Deus? Eu gostaria de dizer que há um bom motivo para nós obedecermos a Deus. Há um bom motivo para que nós obedeçamos a Deus. Nós não obedecemos por obedecer. Nós obedecemos a Deus porque Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é o melhor. Nós obedecemos a Deus porque Ele sabe aquilo que nós não sabemos. E eu quero falar sobre 3 coisas que Deus sabe e que mostra que Ele é quem tem que mandar. E nós não. Nós temos que obedecer. Primeiro, Ele sabe o que é melhor para a nossa preservação. Ele sabe o que é melhor para nós. Moisés está falando para o povo nas planícies de Moabe, já se preparando para invadir a terra prometida. E na terra prometida está, nós temos visto isso na quarta-feira, os Enaquins. E como que se George Lucas tivesse olhado a Bíblia para buscar a figura de seu grande anti-herói, a pessoa do Anakim. E também os Anaquins são os gigantes, Nefilins, Anaquins, Enaquins, gigante, povo bem armado, povo armado de armaduras e mais, povo que estava pronto para defender não apenas a sua terra, mas também sua família, sua esposa, seus filhos, povo que não ia entregar a terra prometida de mão beijada para Israel. E Israel vai ter que invadir. É a terra prometida, é o lugar que lhes cabe, é a herança deles. E agora? Como é que eles vão invadir? Como é que eles vão se defender? Só uma pessoa naquele acampamento sabia exatamente o que fazer, e o nome dele era Deus. Só ele. A única garantia de sucesso do povo de Israel ao entrar na terra prometida era a presença de Deus. Não havia outra. Eles não estavam melhor armados, eles não eram mais altos, eles não eram mais fortes, eles não eram mais bem treinados. Somente na obediência a Deus eles poderiam encontrar a própria sobrevivência. Obedecer a Deus era questão de vida ou morte. E isso na história de Israel, isso tem tudo a ver com a nossa própria história, se demonstra em pelo menos alguns itens que o Estado deveria se organizar e as pessoas deveriam se organizar. Deus sabe o que é melhor para a nossa preservação. Ele estabelece regras de higiene e de alimentação. Ele fala para Israel: coma isso, não coma aquilo. Viva assim, não viva assado. Se sua casa tiver com esse problema, destrua sua casa. Se você estiver com esse problema de saúde, coloca a pessoa lá fora, para não contaminar as outras. Você sabe quando foi inventada a penicilina? Você sabe quando que as pessoas começaram a usar antibiótico? Eu não sei o ano que isso começou a ser usado, mas uma coisa eu sei: Israel não tinha antibiótico. Era arriscado manter determinados doentes no meio do povo. Deus sabia o que era melhor para a preservação do povo, mas Deus sabia também o que era melhor para as regras coletivas de convivência familiar.
Deus não estava disposto a tolerar convulsões sociais. Deus não estava disposto a que a família fosse derrubada. Deus não estava disposto a que os pais desrespeitassem seus filhos, ou melhor, os filhos desrespeitassem seus pais. Ele não estava disposto a tolerar a bagunça familiar que nós vemos nos nossos dias. Deus não estava disposto a ver isso, porque assim como o Brasil está ruindo, Israel iria ruir. Mas também no plano não apenas coletivo, mas no plano nacional, Israel foi organizado para não viver em guerras. Deus estabeleceu o papel de cada um. Ninguém vai brigar pelo espaço que não é seu. Vamos tirar na sorte para ver o terreno de cada um. Vamos observar como as coisas devem se conduzir. O papel de cada um está totalmente estabelecido. E também, o Estado independente tinha em Deus o seu reino. Por quê? Porque ele detinha as informações, e as melhores informações. Ele sabia onde invadir, ele sabia como invadir, ele sabia o que fazer. E no plano jurídico, Deus estabeleceu o melhor regramento possível, mais avançado da época, para frear o ímpeto vingativo do ser humano. Se não, vejamos, quando Deus estabeleceu olho por olho, dente por dente, ele estava mandando alguém se vingar, ou ele estava impondo limites à vingança das pessoas? Como é que nós, seres humanos, pessoas normais, você que me escuta aqui, você que me escuta na internet, como é que nós somos? Se a pessoa bate no nosso carro, como é que as pessoas reagem? Elas batem no carro da outra? Eles destroem o carro do outro? Eles matam os outros. Eles matam os outros. Assim é o ser humano. A vingança do ser humano não tem domínio. Ele não vê limites. Deus impôs limites. Se você sofreu dano no seu olho, você só pode causar o dano no olho. Se você sofreu a perda da mão, você só pode ocasionar a perda da mão. Olho por olho, dente por dente. Significa impor limites à vingança. Se você sofreu o prejuízo de um boi, você vai receber outro boi. Você não vai receber a casa do outro. Você só vai receber um boi. Você não perdeu um boi? É isso. Mas isso o sujeito, ao invés de fazer um negócio, ele rouba o boi. Qual que é o melhor regramento jurídico que se pode imaginar? O que o ladrão quer? Ele não quer ter os bens do outro sem trabalhar? Ele quer, não quer? O que Deus estabeleceu no Levíticos? Se o ladrão te rouba ele vai te devolver e a indenização, porque ele vai te restituir e ele vai sentir no bolso como é bom trabalhar por alguma coisa para que o outro usufrua. Deus está estabelecendo o melhor regramento jurídico da sua época. Ele sabe o que é melhor. Há diversas formas, meus irmãos, em que podemos pensar que a obediência à lei de Deus é preservação para nós. Hoje que nós temos visto a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis por causa do sexo livre sem compromisso. Nós encontramos pessoas morrendo todos os dias por falta de moderação ao beber. As pessoas bebem como se a bebida fosse acabar. Eu gostaria de dizer uma coisa para você que talvez seja uma das melhores notícias que alguns vão ouvir. Amanhã haverá pinga, como hoje. Você não precisa acabar com toda a pinga do mundo bebendo hoje. Amanhã terá mais. Não se preocupe. Cerveja. Você não precisa acabar com toda a cerveja do mundo num dia. Amanhã terá mais. Mas as pessoas bebem como se não houvesse amanhã. Saem para dirigir seus carros, matam e morrem. E nem sabe por quê. Vai saber por quê depois, quando abrir o olho do outro lado. Aí vai perguntar: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Está quente, não está? Outro problema que é a falta do nosso controle. Os pecados nos dominam. A obesidade. A Bíblia fala que nós não devemos ser glutões, não é? É óbvio que eu, por exemplo, eu comi
cachorro quente e o Canato comeu 3 ontem. Ele falou, não, foi o contrário. Ele comeu 1 e eu comi 3. A gente tem que ter moderação. De vez em quando a gente quer, é para comer só 1 e a gente come 3. Não é verdade? E aí a gente vai trazendo doenças para nós. Por que tantas crianças hoje são crianças com hipertensão, com obesidade, algumas obesidade mórbida, pessoas com 20 anos tendo derrame, porque está com colesterol altíssimo, porque não tem moderação ao comer. E a Bíblia ensina moderação ao comer, moderação à mesa, a disciplina. Quantas pessoas são governadas pela preguiça? E a Bíblia diz, vai ter como a formiga, ó preguiçoso, e vai aprender a ser diligente, trabalhador. Quantos jovens e adultos inteligentíssimos não estudam, não passam em concurso, não estão exercendo cargos de chefia, porque são preguiçosos. Pessoas inteligentes estão desperdiçando a própria inteligência, porque são preguiçosos, não querem estudar. E a Bíblia ensina que nós não podemos ser preguiçosos. Deus está preservando a nós mesmos. Há um bom motivo para que sejamos obedientes a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Aí, em segundo lugar, nós vemos que o melhor para nós é a preservação, mas vemos também que o melhor para nós é cumprirmos o nosso papel do mundo. Nós encontramos nesse texto que as pessoas iriam se perguntar qual era a origem da sabedoria do povo de Israel. No versículo 6 nós encontramos. Isso é verdade. 4, 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todas essas grandes estatutos, ou esses estatutos, dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Não são os governantes que são sábios e inteligentes, é o povo que é sábio e inteligente. Os irmãos acham que o restante do mundo acha que o Brasil é um povo sábio e inteligente? Não, não é. Não é. Não nos acha um povo sábio e inteligente. Um médico fazendo uma palestra disse que quando ele, brasileiro, está fora do Brasil, ele pensa como Brasil, ele pensa como brasileiro na Suíça. Então, quando ele era atendido pelo garçom que lhe dava o troco, ele conferia o troco 4 vezes. Aí ele pensava, eu estou na Suíça, não estou no Brasil. Aí ia pegar o táxi, e pegando o táxi, recebia o troco. Aí ele olhava o troco, contava o troco uma vez, contava 2 vezes, contava 3 vezes. Ele não confiava no taxista, depois ele lembrava, eu estou na Suíça, ou eu estou na França, eu não estou no Brasil. O brasileiro, até por nós mesmos, não é reconhecido como gente honesta, é reconhecido como gente desonesta. Enquanto o povo de Israel, se fosse obediente aos estatutos do Senhor, seria conhecido como um povo, gente sábia e entendida. Gente sábia e entendida. Isso tinha 2 vertentes principais, que faria com que eles próprios entendessem que o conhecimento de Deus nos faz um povo diferente, e as pessoas ao redor iriam falar, nossa, como eles são gente inteligente, como eles são um povo sábio, porque eles guardam as melhores leis. E não é o governante que é sábio, é o povão que é gente sábia, inteligente e gente entendida. Por quê? Porque guardava os estatutos, e assim estaria cumprindo o seu papel missional, o seu papel de ser vitrine. Meus irmãos, o povo do mundo vai saber se nós estamos cumprindo ou não o nosso papel quando nós obedecermos a palavra. Há 2 formas de uma pessoa reconhecer que o outro é crente. Primeira forma, fulano é crente. Vou fazer de novo porque alguns irmãos estavam olhando para baixo, que agora tem que olhar para o meu rosto. Vou fazer de novo. Será que eu consigo? Fulano é crente? Não. Segunda opção. Fulano é crente. Realmente faz sentido. A forma como nós vivermos vai mostrar uma coerência ou uma incoerência.
Se nós formos obedientes, nós cumpriremos o nosso papel de sermos luz e sal da terra. Jesus disse que o povo dele é luz do mundo, é sal da terra. O nosso papel é fazer com que a vida na terra tenha mais graça, tenha mais felicidade. O nosso papel é anunciar as boas novas do Evangelho e dizer: gente, Jesus morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos viver uma vida abundante com o Senhor. Mas se nós vivemos da forma errada, a grande tentação que eu tenho é sempre pensar em ultrapassar pela direita. Aí eu lembro que eu estou com a sarça da igreja lá no fundo do meu carro. Vou ter que esperar. Às vezes eu espero cantando um hino, né? Mas às vezes não, às vezes eu estou com orações imprecatórias, né? Como é que é oração imprecatória? Ó Filisteu que está à minha frente, pesa a tua mão, Deus Altíssimo. Eu tenho hora, a pessoa está de férias aí, não quer, né? Está aposentado, eu tenho que pôr meu dedo lá, pôr o dedo no ponto. Aí tem que lembrar, eu estou o tempo inteiro sendo vitrine. Ou eu anuncio o Evangelho, ou eu jogo lama no Evangelho pela minha forma de viver. Israel é chamada a viver de uma forma santa, e ele apenas viverá dessa forma se for obediente aos mandamentos do Senhor. É aqui um convite às missões, porque Deus já havia prometido abençoar todas as nações por meio do descendente de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós lemos também em João capítulo 4, preguei ontem lá em Marília, que os samaritanos reconheceram que Jesus não era o Salvador apenas de Israel, Jesus não é o Salvador apenas de Judá, Jesus não é apenas o Salvador da Galileia, Jesus é o Salvador do mundo. Isso quer dizer que todas as pessoas vão ser salvas? Não, isso quer dizer que pessoas de todas as etnias serão salvas. Que o Evangelho não se restringe aos israelitas, que o Evangelho não se restringe aos brasileiros, que o Evangelho é cósmico, é mundial, é para todas as pessoas, é para você e é para mim. Mesmo que a gente seja judeu, não seja judeu, seja brasileiro, seja branco, seja negro, seja índio, japonês, chinês, coreano, seja o que for, da Tanzânia à Islândia, do jeito que for, o Evangelho é para você. E nós somos chamados a anunciar este Evangelho, e a forma como nós vivemos mostrará se nós estamos cumprindo ou não esse papel. O nosso chamado a uma vida missional é exercido principalmente pela forma como nós vivemos, porque a forma como nós vivemos demonstrará se o nosso discurso ele é verdadeiro ou não. E a forma como nós vivemos demonstrará se a nossa confiança está na palavra ou não está. Se a nossa confiança estiver na palavra, nós demonstraremos bem. Se não estivermos na palavra, não demonstrará. E aqui eu gostaria de fazer pelo menos duas linhas de aplicações. A primeira linha é: o que os seus vizinhos acham do seu cristianismo? O que os seus pais acham do seu cristianismo? O que os seus filhos acham do seu cristianismo? O que os seus colegas de trabalho, seus colegas de escola acham do seu cristianismo? E aqui eu não estou falando de ser simpático, porque nós nem sempre seremos simpáticos. A turma do beber, cair e levantar, normalmente não é aquela que quer ter um pouco mais de conversa com o pastor dentro do serviço, não é? Os irmãos lembram daquela música, beber, cair e levantar? Não é? Não é do seu tempo, não é da sua época. Mas fez sucesso ou não fez? Fez. Embalou muitos romances de carnaval, não embalou. Esse mundo está perdido. Como é que beber, cair e levantar é poema para falar para paquera? Deus que me livre, esse mundo está uma tristeza. Mas enfim, não estou dizendo que você vai ser simpático, você vai ser o bobinho do trabalho, vai ser o bobinho da escola. Eu estou falando que você precisa obedecer a palavra, você precisa ser coerente
Porque a sua coerência ou a sua incoerência vai fazer com que as pessoas sigam ou não queiram seguir Jesus. Sim, pesa sobre os seus ombros essa responsabilidade. Você é sal e luz da terra. Eu sou sal e luz da terra. Não é uma opção. Se eu sou discípulo de Jesus, isso está no pacote. Isso está no pacote. Mas a segunda linha de raciocínio que eu gostaria de trazer, aplicando esse texto, é o seguinte: hoje a igreja e os crentes estão aprendendo a ter a sua vida conjugal com quem? Com psicólogo. Muitos jovens, adolescentes e mesmo adultos estão aprendendo sobre aquilo que é verdade nos livros de ciência. Então, se o livro de ciência dizer que a Terra nasceu de uma grande explosão, acredito. Se dizer, acredito. Falava que o universo era eterno. Agora dizem que o universo é finito. E as pessoas vão sendo conduzidas pelas suas últimas notícias da National Geographic. Ou de qualquer outra revista, talvez até mais científica. Harvard Review. Não tem essas revistas lá? Pois é. Yale, Oxford, etc. USP. Você está esperando saber a verdade simplesmente dos outros? Você não acredita que a palavra de Deus seja a verdade para você? Quem conduz os seus relacionamentos é a última notícia dos psicólogos. Na década de 90 não podia impor limite para as crianças. Na década de 2010 para cá, tem que impor limite para as crianças, porque o mundo não aguenta mais crianças sem limites. Então os psicólogos estão falando em todos os lugares. Sabe aqueles negócios que a gente ensinava lá? Esquece tudo isso. Tem que impor limites. E aí o mundo vai sendo governado pela última notícia, pela última verdade, pelo youtuber do momento, pelo jogador de futebol e pelo vencedor do Big Brother. Ele é quem fala a verdade e vai um monte de gente atrás. Ou quem sabe até as notícias da novela. E aquilo que nós achávamos estranho há 10 anos atrás, começamos a achar normal, porque a novela está nos ensinando que é normal. Porque a novela é a mestre da sociedade. Os irmãos estão vendo como nós podemos ter um conhecimento distorcido quando abandonamos a palavra? E quando nos voltamos contra a palavra? Não estou dizendo que tudo que a novela fala seja mentira ou seja ruim. Nem teria como saber, porque eu não vejo novela. Eu estou na Netflix faz tempo, que agora só vejo Netflix. Termino uma série e começo outra. Estava no Designated Survivor. Ninguém vai publicar mais. Meu Deus do céu, que dó. Agora eu estou vendo Star Wars, a Guerra dos Clones. Estou no final da 5ª temporada. Dezembro. Ah, pois é. Fazer o quê? Melhor que a novela, né? Pois então. Nem tudo que a novela diz, não sei, não estou vendo. Às vezes a novela ensina alguma coisa boa. Não sei. Não assisto, não tem como dizer. Às vezes tem algum youtuber legal, está falando alguma coisa interessante. Às vezes a revista científica também fala coisa interessante. Então óbvio que fala. Na hora de eu entrar no avião e subir aquele negócio, eu vou confiar na engenharia ou não vou? Vou. Porque se eu não ter confiança na coisa dela, vai dizer que vai ficar no ar e não vai cair. A ciência está certa ou não está certa quando ela descobriu um jeito daquela coisa ficar no ar? Pastor, você não gosta de avião? Não. Qual o pior momento quando pousa? O que eu faço quando o avião pousa? Eu oro. Despeço deste mundo. Foi bom te conhecer, né? Fala, ó Senhor, que eu seja recebido em tua presença. Vou descansar quando? Quando tiro o cinto só. Que eu acho que vem um avião atrás e vai bater em mim também. É loucura ou não é? É muita loucura. Pois então, a gente confia que o médico vai saber, a gente confia que o piloto de avião sabe, a gente confia na ciência, mas a ciência não vai dizer aquilo que é, onde eu devo depositar a minha esperança, onde eu devo depositar a minha fé. É Jesus, é a palavra que vai me ensinar. Há um bom motivo para nós obedecermos a Deus. Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor para a nossa preservação. E Ele sabe o que é melhor para cumprirmos o nosso papel na sociedade e na história. E em terceiro lugar, Ele sabe o que é melhor para nós convivermos com Ele. Pode parecer óbvio, mas tem gente que não é óbvio isso. Só há uma forma de nós convivermos
vivermos bem com Deus, do jeito dele. Vou contar uma historinha. Na Mesopotâmia, um rei fez as suas leis e deu para o deus Shamash na cabeça dele para demonstrar o quanto ele era justo. Isso se tornou quase que um regramento na sua época. Os reis faziam suas leis, isso na Mesopotâmia. Os reis faziam suas leis para mostrar aos deuses o quanto eles eram justos. E os deuses iriam, por meio das suas bênçãos, reconhecendo a justiça das suas leis, iria abençoar aquele estado, iria dar prosperidade para aquele estado. De modo que os cananeus, de modo que os filisteus, de modo que os egípcios, os reis faziam suas leis e demonstravam a Deus quão perfeitas eram essas leis. Era assim que funcionava na época. Aí eu lhes pergunto, quem fez a lei de Israel? Quem deu as leis de Israel? Quem escreveu com o próprio dedo as normas que Israel deveria observar? Deus. O que ele estava dizendo quando ele fez isso? Eu sou o rei de vocês e eu habito no meio de vocês. Por isso, Moisés nesse discurso fala, que nação há que o Deus esteja tão próximo de vocês quanto o vosso Deus? O Deus dos Mesopotâmios está lá distante, despreocupado com a vida da Mesopotâmia, mas o vosso Deus fez uma tenda no vosso meio. Ele próprio deu as vossas leis. Ele é o seu rei. Ele é o seu Senhor. E ele estabelece a forma como ele quer ser louvado. E uma das formas que ele não quer ser louvado é essa que está aí falando do caso de Baal Peor. Vou contar brevemente qual foi essa história. Balaão, falso profeta contratado por Balaque, rei dos midianitas, quando Israel estava lá peregrinando, dando voltas para entrar na terra prometida, 40 anos no deserto, ele foi contratado por Balaque para dar uma maldição. Fazer uma maldição, trazer uma maldição sobre Israel. Tem gente que contrata para fazer maldição na vida do outro? Isso é novo? É nada, desde aquela época. E aí foi contratado e Balaão foi tentar fazer a maldição, tentou, não conseguiu, tentou a segunda, não conseguiu, tentou a terceira, não conseguiu, porque estava morrendo de medo, porque os irmãos lembram da história lá, jumenta, falou, o anjo, aí viu a espada. Os irmãos acham que esse negócio de sabre de luz foi inventado, coisa recente, não é? Uma espada de fogo, e ele estava já mirado, e o anjo fala para Balaão, se não fosse esse animal, eu já teria te matado. Ele morrendo de medo falou, não vou poder amaldiçoar esse povo, mas eu vou fazer uma coisinha diferente, que esse povo vai cair. Eu vou fazer uma festinha. Nessa festinha vai ter mulher à vontade e bebida à vontade. E o que vai fazer? Os crentes vão cair todinho. E o que aconteceu? Deu certo. Deu certo. E lá foi os rapazinhos, alguns príncipes também. Falaram, não, eles estão bem intencionados. Essa mulher aqui é minha amiga. Não tem esse negócio de chamar amante de amiga? A pessoa fala, fulano de tal é minha amiga. Eu falo, aí o pastor é discreto, né? A sua amante? Não, minha amiga. Então não estou entendendo. Você, é que eu tenho uma amiga. E daí eu tenho várias amigas. Não, você não está entendendo. É amiga, é o relacionamento, então é amante. Qual que é o nome disso? Vamos falar, dar um nome bonito. É uma aventura. Ó, pastor, eu estou numa aventura. Tá, você está indo para a África, vai escalar montanha, vai ver safari. A pessoa sabe que aventura que é, né? Você dentro de um carro, leão ao lado ao seu redor. Isso aqui é aventura, né? Você tem coragem de um negócio desse? Eu não sei não se eu ia. Aventura é isso aí. O nome daquele negócio outro é adultério. Não é aventura. Não é aventura. Tem perdão ou não tem? Tem. Mas precisa de quê? Arrependimento para ter perdão. Arrependimento. Pois bem, a festa tinha sexo, tinha bebida e tinha as suas
as suas liberdades. E o sujeito levou a amante para dentro do arraial, e Deus estava lá. Sabe o que aconteceu? O filho do sumo sacerdote Finéias pegou a lança, foi na tenda do sujeito, cravou a lança nos dois. Demorei muito tempo para me perguntar como é que a lança tinha atingido aos dois ao mesmo tempo. Com o tempo a gente vai aprendendo, né? Tem coisa que a Bíblia conta, fica só nas entrelinhas. Então o pregador fica mantendo as coisas também nas entrelinhas. Mas enfim, matou os dois e cessou o castigo que estava vindo. Deus estava castigando. E eles estavam adorando a outros deuses, sendo idólatras, numa festinha que tinha sexo livre e bebida à vontade. E caiu um monte de crente naquela história. E Deus falou: não é assim que eu quero ser adorado para vocês. Lugar de sexo é no casamento. Bebida não está proibida na Bíblia, mas embriaguez está. Tanto que o povo, até os irmãos de outras denominações, diz que presbiteriano é tudo ímpio. Por quê? Porque bebe. A Bíblia não manda, não proíbe beber qualquer coisa. Ela proíbe o quê? Não vos embriagueis. A embriaguez é proibida. A falta de controle é proibida. Ah, pastor, eu sou viciado em bebida, então não beba nada. Nada. Então assim, meus irmãos, nós vemos o projeto de Deus, a obediência. Nós só podemos conviver com Deus do jeito dele. Você não conseguirá conviver com Deus da sua maneira, tem que ser do jeito dele. E ele estabeleceu no Novo Testamento algumas maneiras no qual ele deseja ser louvado. Primeiro é por meio de uma vida comunitária. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos. Também é em espírito e em verdade. Meios físicos para adorar a Deus são proibidos pela palavra. João capítulo 4, versículo 23 e 24. E chegou o tempo em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas a Bíblia também proíbe um culto desordenado. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Tudo seja feito com ordem e decência. Culto precisa ter ordem. Culto precisa ter decência. Culto não é uma bagunça. Não pode ser uma bagunça. Deus está presente, e se Deus está presente, nós não podemos adorá-lo de qualquer maneira. Nós precisamos adorá-lo da maneira como Ele deseja ser adorado, porque Ele é Deus e não nós. Nós somos seus servos, nós somos seus súditos, nós somos seus filhos. Há um bom motivo para você e eu obedecermos a Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós é a preservação. Que o melhor para nós é cumprirmos o nosso papel no mundo, e que o melhor para nós é viver com Ele, viver com Deus. Se nós pensarmos no enfermo que é curado no hospital, o atleta que é treinado por um grande professor e consegue conquistar a medalha, ou o estudante que tem um professor que o incentiva e oferece ferramentas conceituais, técnicas de estudo para ser aprovado em vestibular e no concurso público, e ele consegue. O que essas pessoas têm em comum? O enfermo que é curado, o atleta que recebe a medalha e o aluno que consegue a aprovação. O que esses três têm em comum? Eles obedeceram quem sabia mais do que eles. Isso acontece com você? Há um bom motivo para você obedecer a Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Amém.